Fala, avaliador, boa noite. Estamos em mais uma semana do nosso Histórias de Avaliador. Aqui é o professor Anderson Almeida falando e hoje vamos ter uma presença muito especial do professor Demétrios. Então, vamos só aguardar ele entrar aqui com a gente, hein? Alô, Rodrigão, boa noite. Rodrigão é nosso fiel escudeiro aqui do Histórias de Avaliador, tá sempre aqui com a gente, participando, né, das nossas lives. Lucas, Clarissa, boa noite, gente. Só aguardando o nosso convidado da noite chegar. Peter, boa noite, Peter. Juju, boa noite. Sara, isso aí, meu filho. Só aguardando aqui o professor Demétrio chegar. Professor Demétrios Brandão. Hoje a gente vai ter uma conversa muito legal, né, sobre avaliação física, como sempre, né, que temos aqui no nosso canal, no nosso Histórias de Avaliador, que sempre trazemos aqui muitas coisas relacionadas à avaliação física. E você que quer ser um avaliador físico não pode ficar de fora, né, das informações que são trazidas aqui todas as semanas. Só aguardando o nosso palestrante chegar. Nosso palestrante, ó, nosso convidado da noite, para fazer aqui o nosso bate-bola. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre prescrição de cargas de treino baseado no peso corporal e dados da avaliação física. Então, um tema muito importante, né, e muito relevante, né? A gente precisa muito da avaliação física, precisa muito aí dos dados da avaliação física para a montagem do treinamento, né? Só que o professor Demetrios criou um protocolo, né, e publicou esse protocolo aí, onde ele pega o peso corporal do indivíduo e a partir do peso corporal ele já tem alguns parâmetros para a montagem do treinamento. Então é algo que é muito fera. É algo que é muito fera, então vamos esperar o professor conversar um pouquinho aqui com a gente, né? Vamos ver o que é que ele vai falar aqui em relação a esse peso corporal na montagem do treinamento, né? Só aguardando aqui o professor chegar, tá? Pode ser que ele tenha tido algum problema na conexão e não esteja conseguindo entrar aqui com a gente. Olá, Sara. Olá, Lu. Boa noite. Seja muito bem-vindo ao nosso Histórias de Avaliador. Só aguardando o nosso convidado da noite chegar para a gente discutir aqui um pouquinho sobre avaliação física. É isso aí. Só aguardando aqui, hein? Não saiam da nossa live. Acredito que o professor teve algum probleminha, mas ele já está chegando. Alô, Matheus, boa noite. Obrigado por estar aqui com a gente participando da live. Professor Demetrios acabou de mandar uma mensagem dizendo que está entrando, hein? Então, só aguardar. Aguardar um pouquinho. Então, chegou o professor Demetrios. Está conectando. Olá, professor.
Ver como é que tá aí minha voz, minha imagem. Vou botar o microfone aqui para melhorar, tá? Eu não tô vendo minha imagem. Ah, não Não tá sei se vendo a sua você tá imagem, vendo. não? Eu tô vendo aqui, o senhor. E sua voz tá ótima, assim, o áudio tá muito bom. Ah, então não vou botar microfone não. Se tá bom, não vou botar não, tá bom? Vou deixar Tá assim. Eu só não tô ótimo, vendo tá minha ótimo. imagem. Deixa eu fazer o Ah, seguinte, se alguma coisa aqui, deixa eu sair e entrar, tá? Para certo, ver tudo se bem. aparece imagem, porque não apareceu ainda. Ok, professor. Enquanto isso, falando aqui com as pessoas que estão entrando aos pouquinhos, né? Professor Péricles, que estava conosco aqui na nossa live na semana passada, seja muito bem-vindo. Preta Fontes, Mariana Salvina, boa noite. Obrigado por estarem aqui, hein? Na nossa live. Vamos ver aqui o professor Demétrios. Tereza Brandão, boa noite. Seja muito bem-vinda ao nosso Histórias de Avaliador. Adjane Melo, boa noite. Então, professor, está conseguindo me ver direitinho? Eu tô lhe vendo, só não tô me vendo, mas não tem problema não. Se você disser que dá para visualizar legal, que a imagem tá boa, a questão de eu me ver seria só para eu ajustar a câmera. Mas se tiver tudo Certo. bem, não precisa. Tá tudo tranquilo. Tá tudo tranquilo. Então, A gente está conseguindo lhe ver, tá bem enquadrado, tá direitinho. Tá um então já pouquinho pode. só escuro por conta da iluminação, mas dá pra gente lhe ver sim. Beleza, Beleza? beleza. Então, primeiramente eu gostaria de agradecer, né, ao aceite do meu convite para estar aqui, né, nessa semana conversando aqui com a gente sobre avaliação física, né, pois é, Rodrigo, o professor Demetrios é fera, a turma já está interagindo aí com a gente, professor, na nossa live, aí o Leandro também já interagindo. Então, eu gostaria de agradecer já antecipadamente, né, ao aceite do convite para estar aqui com a gente falando sobre avaliação física, né, o senhor que tem aí uma trajetória muito massa com a avaliação, né, e que hoje está aqui para conversar um pouquinho com a gente, esclarecer algumas dúvidas. Para vocês que estão aí, né, assistindo a gente aqui na live, aproveitem, façam perguntas, né, tire algumas dúvidas. No final da live, né, a gente vai abrir para as perguntas, enquanto isso a gente vai conversando aqui um pouquinho, tá bom? Então, professor, o senhor poderia se apresentar para a gente, dizer aí sua formação profissional, para que a gente conheça um pouquinho mais da sua história enquanto profissional da educação física? Beleza. Sou pernambucano, né? Sou daí da sua terra. O Nasci, morei aí sotaque, até os 28 anos de idade, que foi quando eu vim morar em Fortaleza. Então, eu me formei pela Federal de Pernambuco, né? Fui aluno de escola do Lubienska, do Contato, estudei em escola por João Barbalho, Radier, que né? legal, Lá as no Radier escolas eu tudo conheci daqui, o né? Cláudio de Castro, né? E aí fiz minha graduação na UPE, na UFPE, na Federal de Pernambuco. Entrei em 88, saí em 91. E aí fiz minha primeira pós-graduação na Estadual de Pernambuco, né? Professor Manuel Costa, com Paulo Cabral, com Finado Plique, Tubarão, Muito legal. Todos eles foram meus professores também. toda essa turma Muito aí, que foi a primeira pós da UPE, que terminou não sendo em especialização, e sim um aperfeiçoamento em atividades físicas para academias. Em uhum. 98, eu recebi o convite por um promotor de evento daqui, porque desde 1991 que eu leciono cursos, né, de Uhum. extensão e em congresso, em diversos congressos do Brasil. Eu fui professor durante 8 anos do Congresso Internacional de Educação Física em Foz do Iguaçu. E No congresso da FIEP. meu primeiro ano foi o seguinte: a gente saiu da formatura, eu não peguei nenhuma greve, mas a greve ela começou quando a gente ia se formar. E aí nossa colação terminou sendo em fevereiro, aliás, fevereiro não, em Uhum. janeiro, né? E aí, no dia da colação, era o dia da viagem, que eu estava Uhum. indo para Foz do Iguaçu. Eu tinha ido apresentar um trabalho intitulado Freveróbica, a cultura popular dentro da Freverópica. academia. Freveróbica. Eu fui o idealizador desse tipo de aula em 1991. E aí, na época, né, que eu apresentei, estava o Estélio Dantas, o Manuel Gomes Tubino
e o Jorge Stenhuber bem na frente. E quando eu termino de apresentar, os três levantaram o braço. Até hoje eu estou me tremendo. E quando eles levantaram o braço, porque pô, os caras que eu leio, né, que é o Manuel Tubino e o Tubino. o Estélio Estélio Dantas, vão me Dantas. fazer pergunta, eu estou ferrado, né? E aí o que é que Pesado. aconteceu? Eles não fizeram pergunta, eles disseram o seguinte: rapaz, qual é a sua idade? Eu disse: não, eu tenho 21 anos. Você devia estar dando curso aqui. Eu nunca vi um rapaz tão jovem, com tanto conhecimento, com tanta propriedade no que está falando. E assim foi. No outro ano eu virei docente do Congresso Internacional de Foz do Iguaçu, onde passei 8 anos como docente, né? Além de lá, passei a dar curso na Argentina, Maceió, aqui em Fortaleza, onde eu moro hoje. Passei a ministrar cursos São Paulo, né? Fui para a Convenção de Santos, Rio de Janeiro, saí viajando o Brasil todinho, ministrando o curso, que é uma das coisas que eu sinto falta hoje, porque quando eu vim para Fortaleza, as passagens para vir para cá, elas são muito caras. Eu consigo ir para Recife a 150, 200 reais, mas para voltar é 3 vezes o valor. Então hoje, porque aqui é turismo o ano inteiro, entendeu? E aí hoje o que acontece? Hoje, para eu sair para Foz do Iguaçu, é 2.400 de passagem. E aí o Almir Brum diz logo assim: Demetrios, com 2.400 eu trago 4 professores de São Paulo. Então, é muito caro lhe trazer. Infelizmente, eu não posso lhe trazer por conta disso. E aí eu perdi muitos eventos no sul do país, né? Hoje aqui tem aeroporto internacional, mas na época, quando eu cheguei em 98, quando eu cheguei aqui não tinha, né? Aeroporto internacional. Aqui eu virei docente de ensino superior, embora na federal eu já dava palestra antes de me formar, né? A Jerusa me chamava para lecionar uma disciplina que era de OSPB, que tinha na instituição, Organização Sociopolítico Brasileira, né? Existia essa disciplina, só que ela pegava a disciplina e fazia uma miscelânea de curso. Na época ela era coordenadora, ela fazia uma miscelânea de curso. Isso é, ela pegava vários temas para os alunos que estavam entrando, conhecer a área de trabalho da educação física. Não existia a divisão de licenciatura bacharelado, né? O meu curso, meu diploma é licenciatura em educação física e técnico em desporto, é o nome do diploma, né? E aí aqui eu fiz o meu mestrado. Comecei a lecionar numa instituição que é a Estácio, né? Comecei a lecionar nela, passei 10 anos lá como docente. Fiz aqui o meu mestrado, passei em 3º lugar na época em mestrado de saúde coletiva na Unifoc, a Universidade de Fortaleza, e finalizei ele em 2007, e em 2018 fiz o meu doutorado em saúde pública, né, pela Uninter de Assunção. E sempre me inquietei, desde a graduação, eu já comecei a fazer avaliação física desde 92, quase um ano depois de me graduar, e na época eu lembro que eu utilizava a máquina de datilografar para digitar os dados, né? E uma calculadora científica para calcular a composição corporal quando utilizava o protocolo de Guedes. Né? Mas como a ginástica me dava muito mais dinheiro do que a musculação, do que a avaliação física, né? Naquela época, um professor de musculação ganhava de 6 a 10 mil cruzeiros. Né? Na ginástica, eu ganhava 20 mil cruzeiros. Né? A avaliação física não era ainda obrigatória. Né? Você sabe que aí o menino Gustavo Krause, não sei nem se ele está vivo ainda, né? Que foi um deputado, né? Um vereador, um senador, ele passou mal, não sei nem se existe a Academia de Jandirairã, que ficava ali na Jaqueira. Eu dei aula lá, na Torre, depois na Jaqueira, e ele foi nosso aluno, ele passou mal, e eu disse assim: você fez a avaliação física? Ele, não. Eu digo: pois faça, é uma coisa muito importante, expliquei a ele para que era. Ele fez, achou tão interessante que ele criou, né, um projeto de lei, esse projeto foi votado, e hoje aí em Recife a avaliação física é obrigatória dentro das academias. Né?
Ela é um Sim, projeto de lei, toda academia tem que ter, nem que seja perimetria e tal, porque dentro do exatamente. projeto ele não disse o que era que tinha que ter, ele só disse que tinha que ter, né? E quem Pronto, fiscaliza isso é a vigilância sanitária, né? Aqui eu estou exato. E tentando também o lutar para que conselho. isso aconteça, né? E aí Isso, eu comecei com... Fala, aqui a fala. gente tem uma resolução no Conselho Regional de Educação Física, né, que obrigando as academias, os espaços que ofertam aí a prática de atividade física, né, a trazer a avaliação física, né? Então, é algo que aqui a gente tem resolução no Conselho e os fiscais, né, do Conselho quando estão em fiscalização, né, eles cobram, eles orientam as academias da importância, né, de ter aí dos beneficiários terem avaliação física, né? Então, talvez, né? Pode ser que essa resolução tenha saído até desse projeto aí, né? De lei aqui do Isso. Recife. É antigo, ele é bem Pode con- antigo, porque Uhum, eu vim para cá em 98 e ele já existia na época, né? Gustavo Krause uhum, foi meu aluno na Jandira, eu não sei nem se existe mais a Academia Jandira, né? Das vezes que eu fui aí, eu fui treinar nas mais conhecidas dos meninos, na Corpo Livre. Trabalhei lá na plataforma, né, com o uhum, Paulo Barnabé. Lá eu era sim, professor de ginástica e musculação, ele era quem fazia avaliação física. E aqui em Fortaleza foi uma coisa interessante. Aqui eu passei a ser conhecido como avaliador físico e professor de musculação, ao contrário de Recife, que eu era conhecido como professor de ginástica, né? de Eu ginástica. Uhum, sempre me intriguei com essa área da saúde. Eu lembro que o Cláudio Barnabé, hoje é um grande amigo, mas ele me olhava assim, meio de banda, porque todo o congresso, fisioterapia, cardiologia, medicina, tudo eu estava lá, nutrição, e eu sempre gostei muito de branco. Então, às vezes, eu estava com roupa branca, e ele dizia, pô, o que é que esse cara que é fisioterapeuta está fazendo aqui? Aí, no dia que eu entrei na especialização, ele olhou para mim e falou assim, pai, me diga uma coisa, você cursa fisioterapia? Não, cara, me formei pela Federal de Educação Física. Ah, meu irmão, então desculpa aí, me deu um abraço, até hoje a gente tem uma grande amizade. Então, aqui eu muito tracei mais legal. forte essa questão da avaliação física, né? Uhum, uhum, E eu sempre questionei, né, desde a graduação, porque a gente tinha os testes, né, de avaliação de força, e aí, posteriormente, em 93, o Polo que fez aquele protocolo do apoio de frente, do sim. abdominal, né? E eu questionava, pô, professor, beleza, como é que eu converto isso em carga? O professor dizia, eu não sei, cara. Não, é porque é de Newton, né? De Newton Vasconcelos. Me diga uma coisa, como é que eu converto os testes que eu aprendi em medida de avaliação em carga? Ele, cara, eu não sei. Uhum, Eu trabalho com voleibol, eu aplico esses testes, né? Eu converto isso em força explosiva e tal. E eles me apelidavam na época de doutor ciência, né? Eu lembro que o Ednilton apareceu com o livro do Weineck, Biologia do Esporte. uhum, Eu lembro como se isso. fosse hoje. Naquela época não existia internet, eu fiz, Ednilton, onde é que o senhor comprou esse livro? Demetrius, isso aqui a gente pediu pelo correio. Se eu lhe der o dinheiro, o senhor pede um para mim, eu peço. Eu pedi e enchi o saco dele na aula. Ele dando aula, tirando as dúvidas do que eu tinha lido no livro. Não tinha entendido patavina, né, ainda na graduação. Né? Sempre gostei de fisiologia, de cinesiologia, de Uhum, biomecânica, de treinamento. Né? E aí eu sempre fazia pergunta a eles, não tem médico, cara, não deixa ele dar aula. Não, cara, deixa eu tirar a dúvida. Aí ele me apelidou doutor ciência, né? E aí nesse dia ele fez assim, doutor ciência, faça o seguinte, faça um mestrado, um doutorado e crie um protocolo. Pronto, está resolvido o problema. E eu fiquei com aquilo resolveu. na minha cabeça. Né? Fiquei com Uhum, aquela história na minha cabeça, quando foi no ano de 2000, eu vi o livro Diretrizes para Avaliação e Prescrição de Exercício do Colégio Americano de Medicina do Esporte, edição de certo. ouro. Peguei esse livro e eu vi lá que o iniciante deveria utilizar de 30% a 50% do peso corporal. Eu digo, rapaz, como é que os caras acharam isso aqui? Fui testar, trabalhava em academia com musculação, fui testar. Já morava aqui em Uhum, Fortaleza, e aí o tempo todo me vinha aquela frase do Edmil, doutor Ciência, cria o protocolo. Eu vou criar um protocolo, vou fazer o que o professor Ednilton falou, vou criar o diacho desse protocolo. Os alunos, quando perguntam, professor, como é que o senhor chegou nesses cálculos? Eu sempre digo o seguinte,
Não existia Instagram, não existia WhatsApp, não existia Orkut, é o novo, né, Orkut, Orkut. MSN, né? A TV só tinha Manchete, Bandeirantes e Globo, então a Uhum. nossa única opção era estudar. E aí eu comecei a ver as possibilidades, né? Comecei a Uhum. testar, fazer cálculo. Sempre gostei da matemática, por isso que eu me achei na avaliação física, né? Uhum. As pessoas às vezes têm dificuldade e para mim é a coisa mais fácil do mundo, porque eu sempre gostei de Uhum. matemática, né? E aí o que é que aconteceu? Eu comecei a fazer cálculos e testar. Erro, né? Tentativa e erro, aquela forma meio empírica da, Uhum. da, da pesquisa, e aí eu consegui achar as cargas. Só que eu não Certo. podia dar para ninguém, porque se alguém se apropriava dela, botava o seu Publicava. nome e eu deixava de ser o pai Exato. da criança. Porque o Exatamente. meu erro não foi não ter anotado tudo que eu fiz. E aí eu tive um aluno chamado Marcelo Lacerda, ele é professor de educação física, hoje é nutricionista, atua mais na nutrição. Ele Uhum. mexia no meu computador, consertava o computador na época, pagava a faculdade, né, consertando o computador, ajeitando, colocando software, etc. E ele Uhum. disse, professor, eu gosto de matemática, eu acho que esse seu negócio aí não dá certo, não. E vamos fazer o seguinte, prova que eu estou errado, eu precisava de alguém para aplicar a pesquisa. Na época eu estava lecionando na faculdade com 42 horas, não Uhum. ministrava mais aula dentro de academias, nem de musculação, nem de ginástica, só fazia avaliação física. Então não tinha como pegar, aplicar a avaliação, levar o cara para a sala de musculação e testar. Eu não tinha como Uhum. fazer. Eu precisava de alguém que fizesse isso para mim. E aí eu Uhum. coloquei ele para fazer, orientei o TCC dele, né, e que teve a temática de prescrição de cargas baseado no peso corporal e dados da avaliação física. Fera. O Marcelo Lacerda ele foi o primeiro bacharel aqui do estado do Ceará. Uhum. Ele Fera. concluiu o curso, fez, deu certo, ele utilizou a escala subjetiva de esforço de Borg, que na Uhum. época não era uma coisa tão boa, hoje é o melhor, um dos melhores mecanismos para controle de carga é a Isso. PSE, né? Isso. Então, assim, com todo o período que foi publicado para cá, nós ainda temos uma coisa extremamente atualizada, visto que a PSE foi o parâmetro utilizado. Uhum. E aí eu publiquei na RBPFEX. Eu sou revisor científico de 13 revistas, dentre elas, vou tentar lembrar, tá? Brasileira de Medicina do Esporte, Evidência Multidisciplinar, Revista Brasileira de Atividade Física e Saúde, Ciência em Movimento, Motricidade de Portugal, Cineantropometria e Desempenho Humano, Fera. Motriz, MA15 da Educação Física, não sei se eu já falei, Medicina do Esporte, não consigo lembrar Falou. todas, não, sabe? E aí As eu faço principais revisão de revistas 13 da área, revistas. né? É. E aí, No na país. época, eu já era revisor da RBPFEX, que é a Revista Uhum. Brasileira de Pesquisa e Fisiologia do Exercício. O artigo foi Uhum. publicado lá, né? Vocês podem procurar se quiser, ou pode vir no inbox e eu mandar o link para vocês, tá? E aí ele fez, terminou seu TCC e nós publicamos, 2, 3 anos depois, o TCC dele. Ele demorou a me Uhum. mandar, o cara me manda o TCC corrigido, com português. E aí ele demora, professor, estou trabalhando muito, sei o quê. E aí quando ele mandou, eu botei na revista. De pronto, o Navarro e o Ushida, que são os editores-chefes, né? Mandaram para os revisores ad hoc científico, foi Uhum. aceito, foi publicado, né? E aí, no que ele foi publicado, aí eu comecei a propagar. Então, todos os cursos que eu ministrava de avaliação e prescrição de treinamento e musculação, que inclusive esse curso está aberto, será um curso presencial aqui em Fortaleza, iniciando 12 e 13 de setembro agora, e o outro
E foi. Pronto, retornou. Não sei Retornou se foi eu agora. aqui que caiu, mas tinha travado, né, a imagem, tá? Certo. Então, eu não sei até onde foi escutado, né? Então, vou ver Aham. se eu repito um pouco. Você, aqui a gente conseguiu ouvir até a parte que você falou das revistas e que dos periódicos, né? Que você revisou e falou um pouquinho também do artigo, né? Que foi publicado aí o protocolo e que você depois que foi publicado você começou a difundir aí nas graduações. Isso. E aí eu comecei a utilizar não só em sala de aula, né? Na época eu Uhum, já utilizava, mas não dava para os alunos cálculos, né? Eu só uhum, fazia, eu só demonstrava que acontecia. E aí eu uhum. passei a usar nos cursos. Eu estou com um curso aberto de avaliação e prescrição, treinamento e musculação, que começa agora dia 12 de setembro, vai ser um final de semana de setembro e o 1º de outubro, né? E eu sempre Presencial. divido em 20 horas de avaliação física e 20 horas de prescrição. E aí eu Certo. mostro, na prática, isso aí para o pessoal, né? É engraçado que eles Uhum. falam assim, professor, não dá não, essa carga está elevada. Quando a gente Tá desce, que ele nada. coloca, poxa, professor, consegui fazer, me explique isso. Eu digo, gente, ó, eu erro, eu sou ser humano, mas a matemática, ela é uma exata, ela não erra, né? E eu passei 10 anos tentando achar esses valores, né? Uhum. E aí o primeiro valor é aquele do American College, 30 a 50% do peso corporal, né? E essa carga vai ser utilizada se o resultado for fraco, muito fraco, né? Ou aquele que é abaixo da média, Uhum. de 100 a 150% do peso corporal, quando o resultado for regular, bom, ou for aquele na média e acima da média, Uhum. e quando for excelente, seria de 150 a 300% do peso corporal. Só que essa Certo. carga, Anderson, ela é para membro inferior. Para Certo. membro superior, a gente divide o valor por 2. Então, seria de Certo. 15% a 25% e assim vai. E se Certo. for desvantagem mecânica, abdução de ombro, rosca direta, tríceps uniarticulado, tor abdutor, os exercícios uniarticulares, a gente pega o valor e divide por 4. Né? Uhum. E aí nós começamos a fazer isso em vários cursos. A gente vai na 10ª edição do curso, né? Uhum. Já foram 10 turmas, então dá uma aproximada aí de 400 pessoas que já fizeram esse curso, porque eu fecho o Certo. curso em 40 pessoas, eu não coloco mais, né? Às vezes Uhum. o pessoal, professor, eu queria uma vaga de gente. Eu só coloco essa quantidade porque é um adipômetro por aluno e uma fita métrica Uhum. por aluno. Então, o aluno ele vai pegar no adipômetro, ele vai utilizar, é dupla. Então, se eu só tenho 20 compassos de dobra cutânea, 20 fitas, eu só posso ter 20 alunos, né? Ou melhor, Exatamente. desculpa, 40 alunos, 40. né? Que é o dobro. Então, eu só posso ter 40 Uhum. alunos. Quando uma pessoa vem com o seu adipômetro, com sua fita métrica, diz, professor, me dê a vaga que eu vou com o meu material. Aí eu libero. Por quê? Uhum. Porque eu quero que aprenda. Né? Eu quero que a pessoa aprenda a utilizar o compasso, que ela aprenda a fazer a dobra, que ela execute a dobra, que ela utilize a fita métrica, que ela utilize um modelo rotacional, que é o modelo científico da dobra cutânea. Né? A Uhum. Sani tem uma parceria conosco, né? Então a gente faz toda uma história aí junto já. Eu conheço o Wilson desde 93, que é o dono da Sani. Então, a gente tem uma parceria Uhum. muito antiga, né? E aí eu tenho 5 adipômetros científicos que eu coloco à disposição e faço um Uhum. aluguel dos adipômetros clínicos, né, da SANI para a gente fazer os cursos. E as Uhum. fitas métricas são todas minhas, né? São Uhum. todas minhas. Nessa academia onde eu faço, que é a New Family, eu tenho lá um cimetrógrafo que eu montei. Na época era caro, Anderson. Era caro, a internet estava começando a engatinhar, não tinha loja de sangue Aham. aqui. O que é que eu fiz? Uhum. Eu fui num cara que faz porta, vidro de janela de alumínio, né? Eu disse, Sim. cara, eu quero um cimetógrafo. Ele, o que é isso? Aí eu mostrei a foto, pedi a ele uma haste de 2,10, coberta em cima. Ele, você quer uma porta? Eu digo, não é uma porta, porque não é fechado, tem que ser vazado. Isso. E ele fez.
Eu fui no centro da cidade aqui, comprei um cordão preto. Mas isso me deu um trabalho que, quando eu lembro, eu faço, devia ter comprado um pronto. E E esse saí cordão foi fazendo para de um por traçar. um. Só que eu não tive, eu não pensei nisso. Então, eu saí cruzando de um por um. Era só eu ter colocado aqui e aqui estava resolvido. Aí eu É. montei o primeiro. No segundo, eu digo, rapaz, que serviço de doido é esse meu? Eu vou botar de um por um. Aí coloquei de um por um. Então, eu comecei a utilizar essas coisas aqui. E naquela época, que eu me lembro, só existiu o professor Rossman Prudente, que fazia isso em Uhum. Fortaleza. Ainda hoje aqui nós temos poucos profissionais que trabalham com essa área de avaliação física. A avaliação física Uhum. aqui não é forte. A gente tem uma média de 20, 30% das academias que oferecem o serviço. Eu falo Uhum. oferecer, não significa ser obrigatório. Sim. As grandes academias daqui, né, que não são academias como Blue Fit, Smart Fit, não são essas de rede, não. Mas academias Sim. grandes daqui locais, né, as academias locais daqui, ela tem um serviço embutido, Uhum. na mensalidade. Então o aluno faz porque já pagou ali para fazer. Mas a grande Uhum. maioria não tem, né? E aí eu comecei com essa história, trazendo para os colegas de profissão, para os alunos, para os professores, a avaliação física como uma área de mercado de trabalho, né? Uhum. Como uma área que vai dar a possibilidade de eu prescrever as intensidades adequadas. E aí, Exatamente. nesses cursos, as pessoas sempre dizem, professor, como é que pode estar? Gente, isso aqui tem um artigo, tá aqui o artigo na mão de vocês. Então, isso aqui vão dizer para vocês que não existe, vão dizer para Uhum. vocês que não pode, e aí você faz assim, pois toma aqui o artigo e leia, né? E hoje em dia eu digo assim para os colegas, quem discorda, prove que eu estou errado. Faça um artigo provando que eu estou errado. E aí, Anderson, esse ano aconteceu uma coisa muito legal. Um Ah. aluno da Estadual de Pernambuco, que não é meu aluno, me pediu todo Uhum. o protocolo, as revistas, me pediu tudo que eu tinha. Ele tinha feito o curso comigo Hum. e fez o TCC dele sobre Certo. isso. E ele comparou com um teste de 7 a 10 RM do McCardle. Resultado, Uhum. deu certo. Deu certo. Ele está Que passando pelo massa. corretor de português, ele concluiu agora esse Aham. semestre, né? Uhum. Apresentou remoto, né, por causa do Covid e tal. Uhum. E ele disse, professor, quando eu passar para o corretor, eu lhe mando para a gente publicar. Então, eu vou com o segundo artigo, comparando com um protocolo já existente, que é o de 7 a 10 RM do McCardle, né? Uhum. Então, eu vou ter escala subjetiva de esforço e vou ter o McCardle mostrando que há uma relação entre o peso corporal do indivíduo, o resultado Uhum. dele no teste da avaliação física e as cargas de trabalho. Agora, o que é Certo. interessante, cara? Essa minha carga calculada, ela não é para um RM, tá? Ela Tá. é para repetições que vão variar em torno de 8 a 12 RM. Certo. Então, equivale a um aproximado de 70 a 85% do peso corporal. Tá. Foi em cima disso que eu fui calculando. E quando é Uhum. que surgiu essa ideia? Não sei se você foi aluno do Fernando Guimarães. Não, foi não. Pronto. Lá da UPE. Eu me formei na Fernando mesma foi meu casa que o professor de senhor. biomecânica na especialização. Uhum. E aí ele passou um trabalho na época que era o seguinte: nós iríamos escolher um exercício. Era na época que não existia aplicativo, então a coisa era muito mais complicada. A gente tinha que botar no papel milimetrado, calcular braço de alavanca, braço de força, de resistência, de potência, tudo. E Uhum. você iria dizer quanto dessa carga, ou quanto equivalente à carga, o indivíduo estava utilizando. Então, eu lembro que uma colega fez a diferença do agachamento com a barra pela frente, com a barra pelas costas. Teve um que fez a diferença do apoio de frente
Com Uhum. o joelho no chão e sem o joelho no chão, que era o protocolo do Pollock. Eu não lembro quem foi, porque faz muito tempo, eu não lembro se foi Barnabé. Eu estou lembrando assim de algumas ideias que teve na época, Sim. e eu peguei essa ideia do apoio de frente na época, que era exatamente um equivalente aproximado de 75% a 78% do Uhum. peso que a mulher estava pegando, e o homem uma média de 98%. Aí eu digo, poxa, cara, então dá para eu relacionar isso com o teste de Pollock. Uhum. Que bacana. Só que eu passei o quê? Passei 93 até 2000. Eu passei 7 anos para começar a ver como é que eu iria calcular. E eu só comecei a Sim. calcular quando eu conheci o protocolo do American College. Certo. E aí eu vi outros protocolos, né? O protocolo da Associação Cristã de Morsos, né? Aí fui vendo Uhum. outros protocolos existentes, mas eu ficava com aquela dúvida e ficava com aquela frase do meu eterno mestre Ed Newton, né? Que ele disse, doutor Cria um Ciência, cria um protocolo. protocolo, né? E aí eu fiz isso. Então, hoje a gente tem utilizado muito isso aí, né? Uhum. No dia a dia da sala de musculação não utilizo, porque eu não trabalho mais com musculação. Sim. Eu sou servidor público municipal e sou coordenador do curso de Educação Física da Faculdade de Ensino e Cultura do Estado do Ceará, que é a FAES. Ela é uma Uhum. associada da Unip, da Universidade Paulista. Ah, E que também legal. sou tutor da Unijá, né, que é uma Uhum. instituição que tem aqui um curso sempre presencial, e eu sou o tutor dessa instituição também. Então, o Uhum. tempo, ele não me permite mais estar como professor de musculação em academia. Mas quando Uhum. eu vi a Covid, quando eu vi toda a situação, e eu tive meu irmão que retirou um câncer, o outro com início de entupimento de carótida, eu aqui, eles lá, eu digo, não, tem que ajudar esses caras, são meus irmãos. E aí eu avaliei eles do jeito que a gente está agora. Eu fiz uma videochamada, apliquei a Ah. avaliação de alguns testes. Como os dois são hipertensos, eu pedi um ECG de esforço recente, eles me deram. Aham. Uhum. E aí eu calculei, né, a velocidade de esteira pelo VO2 máximo, né, que é aquele protocolo do American College. Quem quiser olhar na edição de 2000, que é a minha edição, está na página 248, item B. Converter VO2 máximo e mete em quilômetro por hora. Isso aí não é cachaça Já para comer, tá, não, porque eu nem bebo. Isso aí tá é tudo ciência. decorado. É. Exercício é ciência. Prescrição de exercício é ciência. É isso Ciência e aí. matemática. Né? Isso, Como diz o exatamente. Matsudo, não é você olhar para a lua e dizer, eu vou fazer isso agora. Não é, né? Se tem uma ciência por trás. E aí eu Uhum. comecei a utilizar isso e nós fomos vendo que a coisa estava funcionando. Os alunos me dando Uhum. feedback, né? Se formar. Professor, estou fazendo isso na academia. Professor, está dando certo. Professor, qual é o tamanho do banco para avaliação física? O que é que o senhor acha? Montar assim, montar assado. E aí, com essa história que eu te falei do Covid, que eu avaliei meus irmãos, me veio a ideia de eu retornar para as academias. Uhum. Muita coisa que eu fiz por causa dos meus alunos. E eu sou eternamente grato a eles. Eu tenho um livro publicado, que é Cinesiologia Básica Aplicada à Educação Física. O que Fera. é esse livro? Era uma apostila que eu fiz para os alunos que, de uma instituição que eu trabalhei, que tinha poucos livros. O curso estava começando. Professor, não tem livro aqui, faça uma apostila. Eu odeio apostila. Mas aí eu fiz para eles terem de onde estudar, né? Sim. E aí, após isso, um aluno disse assim, professor, eu estava vendo ali 3 livros que chegaram. Professor, isso aqui não é apostila, não, professor. O senhor fez um livro. O senhor devia publicar isso aqui. Eu fiquei com aquilo na cabeça. Quando foi no ano de 2012, eu fui lecionar na Faculdade Católica, que é o Grupo Uhum. Marista, né, aí de Sim, Recife, sim. e conheci a Manuela Suassuna, sobrinha do Ariano, ela era diretora daqui, pernambucana também. Eu disse, Manuela, como uma pessoa da minha terra, né, como uma conterrânea, me ajuda nisso aqui. Ela, o que é? Eu digo, eu escrevi esse livro, na verdade isso aqui é uma apostila. Eu queria tirar a foto dos cadáveres, né, queria autorização por escrito, porque eu quero Uhum. publicar o único livro que eu conheço, pode ter outro, de cinesiologia com foto de peça de cadáver.
E eu só faço isso com autorização da senhora que é diretora. Ela eu posso lhe dar, mas eu tenho que pedir lá para Brasília, né? Para a Marista Brasil. Tudo bem. Fiz uma solicitação, ela assinou, mandou para lá, eles liberaram. Bati a foto. E o meu livro, Cinesiologia Básica Aplicada à Educação Física, que eu saiba, é o único livro que as peças são peças de anatomia humana de cadáver. Né? Que fera, muito bom. E aí, a partir daí, da Católica, foi continuando os cursos e etc, etc, e mostrando nas aulas, na disciplina de Fisiologia, dentro da disciplina de Medidas e Avaliação, que eu lecionei essa disciplina na faculdade, fui mostrando para o pessoal, fui mostrando os cursos, e recebendo aquele retorno. O professor, está dando certo, está dando certo, está dando certo. E como eu te falei com o Covid, me veio a seguinte ideia. Montar os cursos online, que eu tinha dificuldade com ferramenta por não ter tempo para estudar. Sim. Né? De vez em quando me chega uma correção de artigo, é o meu artigo que eu quero publicar, porque a gente tem que manter o Lattes, porque o MEC exige sair, né? Isso, e eu gosto também de pesquisar. Eu sempre falo para os alunos, senhor, pode me orientar? Posso, a gente vai publicar onde? Eu nem comecei, eu digo, não. Se for para orientar, é para publicar. Para guardar na gaveta, nem me chame. Nem me chame que eu não oriento. Exatamente. E aí, o que aconteceu? Eu resolvi voltar. Montei a Academy Science. Eu tinha uma empresa chamada Equipe Corpo Assessoria, que eu montei em 1991, quando eu me formei, junto com a Luciana, que se tinha se formado comigo, Kátia Cioli. Kátia Cioli hoje mora na Itália, era professora do Náutico Recife de Natação. A Emília Lu, acho que ela ainda tem uma academia lá na cidade universitária de hidroginástica. Ela era da hidro e da natação. E a Emília. A Lu saiu, montou a academia dela, junto com o Fernando. Né, eles se casaram, eles se conheceram na faculdade, eram grandes amigos. Nossa, não deixa de ser, né? Continuam sendo. Só não tem esse contato todo. E aí eu montei essa história dessa assessoria. O que é que nós fazíamos? Nós íamos, em 1991, nós íamos para os prédios de Recife. Eu fazia avaliação física e nós montávamos os programas de exercício. E aí a Kátia, a Emília, a Lu, a gente ia pegando vários prédios e montando isso aí. Na época eu chamava de treinamento individualizado. Ninguém tinha ouvido falar em personal training ainda. Né? Treinamento individualizado. Deve ter arquivo meu aí na TV Manchete, na Globo. Eu vivia saindo no Jornal do Comércio. Deve ter um monte de coisa meu aí. Infelizmente eu não tenho mais. Né? Não guardei essas coisas, com o tempo vai perdendo, né? Mas qualquer dia eu tenho vontade de ir lá, sentar e achar isso aí no JC, essas coisas antigas. Né? Ou se eles estiverem na internet, enfim. E eu montei o Academy Science. O que é a Academy Science? Né? Ela tanto é aquela ideia inicial da Equipe Corpo, que eu converti em cursos, posteriormente. Então, nós oferecemos cursos EAD, cursos remoto, né, que é aqui ao vivo, cada um na sua casa, curso presencial, né, e a avaliação física em academia. Hoje eu estou com 4 academias aqui em Fortaleza, eu e o Auricélio. O Auricélio foi um aluno meu, que fez o mestrado em Portugal, ele está junto comigo, e nós estamos fazendo isso aí. Tá? O senhor faz as avaliações na academia, nas academias? Isso, eu e ele. Eu fico em 2 academias, ele fica em 2, tá? Certo, muito fera. E aí nós estamos, né, com esse projeto. E qual é o software que nós utilizamos? O que eu fiz? Planilha de Excel. Cara, eu já tive o Galileu Galilei, eu já tive o Physical Test, mas eu queria ter algumas coisas que eles não me davam, além dos protocolos tradicionais. Sempre falta alguma coisa, né, nesses softwares. Isso. São softwares excelentes, que inclusive eu indico, mas eu resolvi criar o meu. Eu tenho várias planilhas, Anderson, que eu vendo no Hotmart, tá?
Aham. de velocidade de esteira, de periodização HIIT, de composição corporal, mas eu fiz a minha. Uhum. Na minha, nós temos a anamnese, VO2 máximo, Uhum. os testes físicos, parquet, perimetria, diâmetros ósseos, dobras cutâneas e etc. Tá? Fera. E a avaliação postural, que hoje não Aham. precisa mais de cimetógrafo, né? Já tem aplicativo aí para isso. Né? É, Então, é isso que a gente tem feito hoje. muito fera, muito fera. E hoje tem aplicativo que você tira a foto e ele já mostra a foto no cimetrógrafo, né? Isso. E hoje Né? eu Eu não ganhei meu fiz. brinquedinho. Hoje eu ganhei, não. Hoje chegou meu brinquedinho. Eu Ah, digo brincando que as coisas que eu compro são brinquedos, sabe? Isso aqui ah. é um dos brinquedos que eu tenho, né? O que é isso? Uma Ah, um peça de coraçãozinho. coração. Ah, massa. É, Fera, fera. eu tenho uns brinquedos aqui em casa. Eu tenho coração, eu tenho esqueleto, eu tenho Massa. tronco, sabe? Que eu Dá para uso fazer para as uma aula lives, que eu uso prática para de o estudo. anatomia. Isso. E aí eu comprei um brinquedinho novo, cara. Um estadiômetro digital. Eita, que fera. Eu só tinha 3 estadiômetros aqui, daquele da Sunny, do modelo que você coloca na parede e puxa, né? E fica Aham, lá em cima da parede. O meu certo. standard que eu não encontrei, tô desconfiado que foi jogado fora, né? Eu tinha um standard, né, daquele tradicional. E aí eu Aham. disse assim, Auricélio, cara, ele, o que é? Bicho, eu só tenho 3. A gente tem 2 alternativas. Ele, qual é? Eu digo, a gente volta para o modelo antigo. Ele, qual é o modelo antigo, professor? Eu digo, fita métrica colada na parede. Na parede. Já fiz E muita onde é que você ouviu avaliação. isso? Eu disse, Sim. 1989, na minha graduação era assim. É, é. E a gente usava um esquadro para pegar a estatura. Aham. E aí eu saí da Pag Menos e vi dentro da salinha deles um adesivo, né, como se fosse uma fita métrica. Aham. Eu digo, caramba, meu irmão, eu vou fazer isso aqui. Só que aí eu cutucando aqui, procurando um aparelho, que meu aparelho não estava mais servindo, Aham. eu peguei e encontrei uma loja que tinha esse estadiômetro digital. Eu digo, rapaz, será que isso presta? Aí eu comecei a pesquisar, fui atrás de artigo. Eu digo, se já estão usando e se já tem artigo, então o bicho presta, né? É. Se já está publicado, está validado, né? E aí ele chegou hoje. A partir de amanhã eu vou usar essa brincadeirinha, né? Ainda não tenho a de ponto digital, né? O meu ainda é de 2 leituras, né? Hoje já Aham. tem a leitura direta, mas o meu ainda é 2 leituras. O Eu tenho tanto científico. o SESCOF como tenho o SANI, né? Uhum. O meu SESCOF, um deles, já vai com 93,7, 2027 aninhos de idade. Eita, danou-se. Eu tive que trocar algumas coisas dele, porque estava velha, né? Enferrujou e tal. Mas o Eu calibre tenho o tá Sunny que ótimo. já tem 22 anos, original. Aham. E tem outro que quebrou, e ele é da pegada antiga. E Uhum. aí eu fui aqui na Sunny daqui, e aí ele, o rapaz conserta lá disse, professor, eu não tenho mais desse modelo, não. Quando é que o senhor comprou isso aqui? Fiz, cara, se eu cheguei aqui em 98, tem 22 anos. Pois é, professor, não fabrica mais esse aqui, não. Eu posso botar esse outro e manter seu relógio? Não pode. Né? Ele colocou, ela ligeiramente curtinho. Aí eu abri a maletinha, ele fez, o senhor ainda tem essa maleta há 22 anos? Eu digo, tenho, Salatiel. Tempo que eu sou da época que as coisas duravam. O Pois Fusca a é. gente deitava em cima do capô, dormia em cima do capô do Fusca, lá em Itamaracá, né? E não tinha um arranhão. Hoje em dia, se você encosta em qualquer carro que for, já aparece uma Acabou. moto. Na hora. É. E Na aí a gente hora. está com esse novo brinquedo, né? E Muito aí é fera. assim, cara, essa prescrição ela tem sido
é uma coisa muito bacana, porque eu tenho levado isso para o Piauí, né, nas especializações que eu lecionei no Piauí. Uhum. Eu levei para Sobral, que é uma cidade do interior daqui, eu leciono muita pós lá. Uhum. Levei para a cidade de Parnaíba. Né? Fera. Levei para um curso que eu ministrei em São Luís do Maranhão. Não levei ainda para Recife, viu? Minha terra natal não levei ainda. Ô, rapaz, Já tem levei que para vir São pra cá Paulo, o também, curso que eu trazer ministrei os lá em São seus... Paulo, sabe? E... E Aham. eu tenho levado isso aí, o pessoal é sempre é interessante que é assim. Eu mostro, a gente calcula, os caras falam, não, não tem como não. Eu sempre pego alguém da plateia que já treina, Aham. sabe? Aí eu digo, quanto é que foi teu resultado do teste? Foi tanto. Aí eu calculo, tu vai pegar 120 supino. Professor, pega essa carga. Aí eu digo brincando, pois é, eu tomei o lugar da Sara. Sara é uma cartomante aqui de Fortaleza, que Ah. tem nos postos no centro da cidade assim, Sara traz a pessoa amada, presente, passado e futuro. Ah. Aí eu fico brincando, né, gente, ó, isso aqui é um protocolo. Do mesmo jeito que a professora Cirilo, lá da Paraíba, criou um protocolo Da VO2, Paraíba. Isso. do mesmo jeito que o Macardo criou um protocolo, do mesmo jeito que meu amigo Guedes, Datanhan Pito Guedes, criou um protocolo, Petros criou um protocolo, né? Eu também criei o meu, Claro. né? Criei meu protocolo e ele está dando certo, né? Uhum. Ele está dando certo. Então, por que não utilizar? Se é algo que eu tenho direto para isso, né? E E é algo que essas está cargas, ela publicado, veio né? dessa história do Fernando Guimarães, da disciplina, Uhum. né? Que Uhum. eu vi aquela situação de cara. Então, tem como utilizar isso aí, né? Isso, isso. A gente tem mais 5 minutinhos, hein? Para o Instagram não expulsar a gente daqui. Então, faça só aí as perguntas da galera para a gente encerrar. A gente tem. A gente precisaria aqui de muitas horas, né? Para que o senhor contasse aí toda a sua bagagem, toda a sua experiência com avaliação física. Né? O tempo passou que do nada já foram 55 minutos de live, né? Então. Quando é algo que é muito enriquecedor, né? Quando é algo que é muito interessante, eu acredito que as pessoas que estão aqui, né, assistindo a gente tem muita afinidade aí com a avaliação física, então é algo que fica muito atrativo, muito leve, né? Então, aqui a gente tem uma pergunta do Rodrigo Xavier. Ele perguntou quando que vai ser o seu próximo curso remoto? Pronto. Eu estou montando aí para o mês de novembro, tá? Uhum, A gente está com esse curso presencial e essa mesma turma eu vou colocar remoto. Por certo. que eu estou montando para novembro? Por causa da plataforma, tá? Que eu Uhum, vou utilizar. Então, eu vou lançar simultâneo o remoto e o EAD, o à distância. O à uhum, distância, as aulas vão ficar gravadas. A pessoa uhum, assiste quantas vezes quiser, tá? E esse outro remoto, ele vai acontecer pelo Zoom, que é uma ferramenta que eu certo. já uso pela instituição para ministrar as aulas. Né? Isso. E aí de lá eu vou gravar a aula e tal, e vou deixar as duas situações. Ótimo, muito Então eu estou bem. deixando lá para novembro, dezembro, porque esse mês de agosto, setembro, eu estou abarrotado aqui pelo pescoço de aulas, sabe? Aham, Devido aí o Covid, né? Toda essa situação aí em é, Pernambuco isso, também. isso. A gente As tem que se aulas aqui iam adaptar, né? começar dia 4, começou dia 17. O É, governador disse que ia liberar 21 de julho, não liberou. A gente está remoto ainda. Então, tudo isso gera uma situação que você gasta mais tempo, né? isso, com certeza. Com certeza. Presencial é mais tranquilo, você tem aquela interação, e o Isso, remoto você tem que criar várias coisas para isso. Então, termina gastando isso. mais tempo. É isso aí, coisa que a gente não estava acostumado, né? Mas Exato. é isso aí. Eu acho que um bom profissional se faz dessa forma, né? Em meio aí às adversidades, a gente vai conseguindo superar, né? E vai crescendo. Né? Então, professor, eu gostaria muito de agradecer, né, por essa live que foi muito fera, muito especial,
né? Eu me identifiquei muito com a sua história, né? Até porque boa parte da sua história, dos seus professores, né, que estavam aí na sua formação, também estavam na minha, então é algo que é algo que a semelhança vai trazendo muita afinidade, né? Assim, enfim. Mas é isso. Eu gostaria de agradecer, tá? A sua disponibilidade de estar aqui com a gente, conversando um pouquinho, passando um pouquinho aí os seus conhecimentos em relação à avaliação física, tá bom? Beleza, Anderson. Agradeço o convite, agradeço aos participantes. Quem quiser me seguir, Demetrios Cavalcante Brandão. Tem um Boa, canal isso no aí. YouTube, Professor Demetrios Brandão, tá? Várias aulas gratuitas lá para vocês, né? Uhum. E fica antenado aí com o que vem. Meu irmão, mais uma vez, obrigado, viu? Espero que Muito tenha obrigado, ajudado uma galera professor. aí. Foi muito fera, muito fera. Então, gente, não deixem de seguir, hein? Demetrios Brandão, né, aqui no Instagram, e professor Demetrios Brandão lá no YouTube, tá bom? Então, um abraço em todos, muito obrigado pela presença de vocês, pela interação, e esse foi mais um Histórias de Avaliador. Boa noite. Valeu. Valeu.